Olá pessoal, vamos para o nosso 6º módulo desse curso de oratória, poder da comunicação. E agora nós vamos falar dos contatos visuais. E aqui eu sempre vou traçar um paralelo com você do contato online e do contato presencial. O contato presencial, ele é muito mais difícil, por incrível que pareça. Por exemplo, nesse momento eu estou olhando para você, mas na verdade eu olho para a câmera. Agora, quando você estiver pessoalmente, você vai usar essas técnicas que eu vou passar aqui, ok? E aí a gente vai falar dessa questão do online, dos cuidados que você deve ter em preparar uma aula online. E aí você vai, seguindo esse paralelo que a gente vai fazendo. Lembrando aquilo que eu acabei de falar, que o presencial é muito mais difícil, porque o presencial, você está ali no calor humano, numa situação que você pode ser questionado e etc. E é importante isso que eu vou passar para você aqui. Ok? Coloca na tela aí para a gente. 5 dicas de contato visual. A primeira delas é onde olhar? Nos olhos. Então, existe até um exercício que nos cursos ministrados, inclusive aqui na Faculdade Legal de Oratória, que a gente grava o antes e o depois do aluno, no mesmo dia, é um sábado, o dia todo aqui, até umas 15 horas, 14, 15 horas, a gente começa na manhã, umas 9, vai até umas 15 horas, um grupo pequeno, geralmente de 15, 20 alunos, onde a gente grava o antes e o depois. E a gente cobra isso, que é o contato visual. Então, se você está numa sala de aula ou num auditório pequeno, que você tenha como trocar esses olhares, você deve olhar nos olhos das pessoas. Mas é coisa rápida, você passou, virou. Outro, e você vai falando. Então, o contato visual, ele é importante quando você está no presencial, você variando. Buscando os alunos, que você vai se preparando ali, você olhou um aluno, olhou outra aluna, olhou o aluno do fundo, olhou o aluno da frente, e você está sempre se comunicando nesse sentido, de forma visual. E o porquê disso? O porquê trocar esse olhar? Quando eu olho para a câmera, por exemplo, eu olho diretamente para você. Eu estou entrando no seu ambiente. E se você olhar agora, você está vendo que eu tenho uma comunicação visual com você. O seu subconsciente reconhece isso. De que forma? O seu subconsciente diz: esta pessoa, este palestrante, este professor, este advogado fala comigo. Agora, quando você vai para um tribunal, quando você vai para uma sustentação oral, não importa, e você com mais experiência de advocacia, você sabe, não importa se o desembargador está olhando para você, porém, quando ele olhar, é importante que você esteja olhando. Quando o magistrado, mesmo numa sala de audiência, onde a decisão ali é monocrática, é apenas um magistrado, você olhar para o juiz, a juíza, quando você estiver falando, ou quando ele estiver falando, você trocar olhares, isto é muito importante na comunicação interpessoal. Muito importante, porque o subconsciente desse interlocutor ou dessa interlocutora vai reconhecer que você é importante, que você o respeita ou a respeita nessa comunicação. Por isso que o professor, em sala de aula, que troca os olhares rapidamente, nós vamos ver que tem outros tipos de olhares que devem ser intercalados com esse olhar individual.
esse professor, geralmente, ele é tido como uma pessoa agradável, porque ele respeita o aluno. Quando eu olho para os seus olhos ao falar, eu estou te respeitando, dizendo, estou reservando esse tempo para você. E isso é muito importante na comunicação. Em palestras, em sala de aula, numa exposição, numa sustentação oral, na defesa de uma redação de mestrado, numa tese de doutorado, você olhar para a banca, isso é muito importante. Onde olhar? Nos olhos. Então, por que isso? Coloca na tela. Como já dizia o poeta, né, os olhos falam, são efetivamente a janela da alma. Segunda dica, olhar todos os presentes, um olhar panorâmico, transmite a sensação de domínio e superioridade. Ou seja, vem aqui comigo, é o chamado olhar geral, o panorâmico. Então, quando eu estou falando com você, uma aula online, ela tem que ser voltada para a câmera, porque ali eu encontro você. Porém, eu posso fazer olhar panorâmico? Cuidado, no online, isso pode gerar uma desconfiança subliminar de que você não fala com aquela pessoa. Nós vamos ver isso aqui. Agora, no presencial, quando você fala para um auditório, para uma sala de aula, isto é importantíssimo, você revezar o olhar individual com o olhar panorâmico. Sabe aquele olhar que você olha para o além? Você não olha a pessoa, você olha o todo. Você olha o bloco, você olha para o fundo, você olha para frente, você olha para o lado. Ou seja, a percepção é que o professor está dando aula para a sala. Quando eu tenho contato individual, visual, eu estou dando aula para você. Uma aula particular para você. Então, cuidado. O olhar panorâmico, ele deve ser mais utilizado em cursos presenciais. Porque se eu começar a falar olhando aqui assim, ó, você vai falar, pô, esse cara está dando aula para quem? Eu comprei um curso online, eu quero que o professor olhe para mim. E o que é olhar para mim? É olhar para a câmera. É eu buscar você ali. Inclusive, numa sala de aula, muitos professores erram nesse sentido que eu vou falar para você, é olhar a sua própria imagem. Eu estou olhando para você na câmera aqui, ó. Só que eu tenho uma televisão onde eu estou passando ali, inclusive com imagem refletida. Isso significa que, para mim levantar a mão direita, ali aparece a esquerda, e se eu for tentar copiar isso, eu vou ficar que nem louco. Se eu quero ir para a direita, eu vou para a esquerda, e vai ficar que nem doido. Então, eu não posso, eu tenho que ter aquilo lá no panorâmico, mas o meu olhar individual é na câmera, é esse aqui. E eu me perco, se eu ficar olhando para a câmera, olha, eu vou fazer o exemplo negativo, ó. Eu estou dando aula agora. Olha só como eu pareço, parece que eu estou dando aula para outra pessoa. E, na verdade, o meu contato visual é com você, nesta câmera aqui. Então, é muito complicado isso. Eu não sei se você já percebeu, em telejornais, que tem 3, 4, 5 câmeras, o falecido Marcelo Rezende, um jornalista renomado, que encerrou, né, a sua carreira com o seu falecimento na emissora Record, TV Record, ele tinha um bordão que ele falava, o famoso corta para mim. Corta para mim era o quê? Ou seja, ele pedia para determinada câmera fazer o quê ali? Um close nele, ou seja, na imagem dele, ou panorâmico, né, que é o corpo todo, ou da cintura aqui, que é o panorâmico, close-up ou super close-up, que é bem fechado no rosto. Ou seja, você tem um contato com a pessoa. Agora, repetindo,
No presencial, você precisa variar o olhar panorâmico com o olhar individual. Por quê? Transmite a sensação de domínio. Ou seja, eu estou dando aula para todos, inclusive para você, no momento que eu olho apenas para você. Ok? Coloca aí o próximo slide, a terceira dica, contato visual individual, e aí é a questão de olhar. Esse individual nos olhos é uma terceira dica, porque ouvintes, alunos, amigos gostam de ser notados. Eu quero falar agora, pode voltar para mim, do contato individual entre duas pessoas. Você e o cliente, você e o juiz no momento de despacho, onde você vai pedir aí um despacho para um juiz, e não é uma audiência, você quer despachar com o juiz. Então ali é muito importante você olhar, e aquele olhar que transmite sinceridade. O professor, e qual que é o olhar que transmite sinceridade? O olhar sereno, o olhar sem expressões no sentido de sorrir, de falar com raiva, ou seja, onde a emoção é equilibrada. Eu nem vou com aquele olhar sisudo e nem vou com aquele olhar aberto de alegria. Eu vou com um olhar sereno. Eu chego e peço, excelência, eu posso despachar com o senhor, com a senhora? Então, nesse momento, você deve olhar para os olhos e falar o que quer. E ser direto ao ponto. O que é ser direto ao ponto? Não colocar coisas que se perdem no tempo. Lógico que o cumprimento, a cordialidade deve ter. Assim como inicia uma palestra, a cordialidade. O boa tarde, o bom dia, a cordialidade normal. E na despedida também, muito obrigado, agradecer. E quando isso existe, o olhar deve ser sempre individual. E não falar olhando para papéis. Mas eu preciso olhar para o papel, porque eu quero mostrar para o magistrado. Ótimo. Você olha o papel, aponta e olha, é aqui. É aqui. É isso aqui que eu quero dizer, excelência. Então note, que eu olho para o papel, localizo o texto, volto meus olhos para a pessoa e falo, é aqui, excelência, esse é o meu pedido. Então, e assim é na vida. Ninguém quer conversar com pessoas que não olham para a gente. Eu não sei se você, numa relação sentimental com um parente, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o irmão, eu acho que você já ouviu essa frase, que eu vou dizer agora. Olha para mim quando eu falo com você. Você já ouviu essa frase? Olha para mim quando eu falo com você. Por quê? Porque gera atenção. Não é que a pessoa que não olha para você não está atenta. Não, não. É a percepção da atenção. Eu posso estar atento sem estar olhando, só ouvindo. Porque a audição é um sentido que gera atenção. Então você pode fazer uma caminhada, por exemplo, ouvindo uma palestra e atento à palestra. E guardando aquilo que se fala na palestra. Não tem problema nenhum. Agora, numa comunicação interpessoal, você deve olhar a pessoa. Você deve falar olhando. Inclusive, nós vamos falar de uma questão importantíssima para a sala de aulas presenciais daqui a pouco. Coloca na tela aí, que é exatamente esse próximo slide. Não falar olhando para o quadro, teto, janela, etc. E seja dúvida, esquecimento ou insegurança. Muito bem. Eu sei
que é uma das coisas mais difíceis, principalmente para professor de exatas. Por quê? O professor vai pegar uma caneta, ele vai começar a escrever uma equação. E ele tende a explicar de costas. Então ele vai estar falando aqui, olha, b ao quadrado menos 4ac, x1, x2. Aí, qual que é a sensação? É que ele está falando com o quadro. Professor, e como é que ensina matemática então? Ou eu não apareço para cursos online, presta atenção, para cursos online só aparece a lousa, não aparece o professor, e se escreve naquela lousa eletrônica onde só aparece o que o professor está escrevendo lá. Então, o x é igual a b mais ou menos raiz quadrada do delta, por exemplo. Lá. Ou seja, você estava escrevendo a fórmula e não está aparecendo o professor. Ok? Agora, se está aparecendo o professor do jeito que eu estou aqui, do jeito que eu estou aqui com você, eu vou escrever, não tem problema de eu falar? Não tem. Mas a hora que eu acabar, eu viro e aponto e digo, é assim, é assim, é assim. Ou seja, olhando para você. Porque se eu escrever e começar a falar, aqui você faz isso, aqui você faz isso, aqui você faz isso, transmite uma sensação de desprezo, na qual eu não dou aula para você que está em casa, eu estou dando aula para o quadro. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Você já deve ter tido professores que davam aula olhando para o teto, olhando para a janela, olhando para o papel. Não é feio e errado, né? Não existe muito essa questão do errado e do certo no limite, né? Ou seja, você tem que buscar o equilíbrio. Então, não é errado você ter fichinhas. Então, você tem uma fichinha aonde você tem os tópicos lá. Hoje, é óbvio que os tópicos a pessoa coloca lá no PowerPoint, num Prezi, ele usa um mecanismo audiovisual melhor, né? Eu falo alguma coisa sobre isso no módulo de didática que também está disponível para você. Então, preste atenção, no momento que eu estou falando com você, né, eu estou olhando para você, eu posso estar transmitindo conhecimento de atenção. No momento que eu vou olhar para uma fichinha, que não é errado, como eu já disse, eu olho a fichinha e falo, ó, é importante isso também. Ó, o número do artigo, eu vou ler um texto de lei. Sou obrigado a decorar é lógico, né? Então, eu posso ler um texto de lei, principalmente em aula presencial, que eu não tenho o PowerPoint, porque se eu tiver o PowerPoint, eu projeto o texto de lei e acompanho a leitura com você, tanto no presencial como no online. Agora, no presencial eu não tenho, eu vou ler, né? Eu vou pegar a lei aqui, ou a própria Constituição, o próprio Código, e eu vou ler o artigo X. Eu tenho que fazer aquilo que é feito nos telejornais, sabe? Eu leio a frase, volto, e sem perder o contexto, né? Eu não fico só olhando para o papel. Eu fico indo e voltando sem exageros, né? Não fico fazendo assim, que isso aí vai chamar a atenção. Inclusive no vídeo, tudo que eu faço tem uma potencialidade de extensão, né? Se eu faço um movimento no presencial, por exemplo, de dar aula, eu caminho muito no presencial, no vídeo eu tenho que ser mais estático. Primeiro que
as nossas assessoras ali, a Janaína Florencio e a Camila Dias, que sempre estão aí na direção de imagem de som, vão ficar doidos, porque eu vou ficar andando para lá e para cá. E outra, o aluno em casa fala, meu Deus, parece que eu estou assistindo uma partida de tênis, né? Bolinha para cá, bolinha para cá, bolinha para lá. Então, ficar de forma estática só em cursos online, só em palestras online, ok? Tranquilo? Agora, você deu um presencial, um curso presencial, ok? O curso presencial foi gravado. Aí você tem que ter um prestígio ou um equilíbrio entre, né, o presencial e o online, para você não dispersar. Pode caminhar? Pode. E aí é o que vai cansar o braço aí de quem está nas câmeras. Mas com muito cuidado, sem exagero. Agora, se você está só no presencial, aí é o contrário, você deve caminhar. Nós vamos falar das incursões aqui. Você deve caminhar, deve entrar na sala, voltar, ir para a direita, ir para a esquerda, até para o aluno não dormir. Né? Não dormir. Coloque aí a quinta. Cuidado com olhares indiscretos. O problema não está em quem mostra, mas em quem vê. Precisamos aqui de uma quebra de paradigma. Vem aqui comigo. Uma verdade que eu vou contar para você aqui, sem citar nomes, e não um, né? Foram duas pessoas diferentes, que foram demitidos de faculdade por constranger, já que é uma pós, né, de advocacia feminista e direito da mulher, do professor homem, constranger alunas, não só com a fala, mas também com olhares. O que é um olhar indiscreto? Como é que eu vou conceituar um olhar indiscreto? O olhar indiscreto, ele vem com atitude negativa, com postura negativa, que deve ser banido da comunicação palestrante-ouvinte, professor-aluno, chefe-funcionário, advogado-cliente. Ou seja, é a comunicação que vai dar a entender, pode ser até que não seja, mas que vai dar a entender o constrangimento da indiscrição daquele olhar. E o problema, como está escrito no slide, não é em quem mostra, mas sim em quem vê. Eu não sei se você, e isso até é oportuno para a advocacia feminista e o direito da mulher, no governo de uns 6 anos, mais ou menos, de 5 a 6 anos, fizeram uma pesquisa. E a pesquisa saiu errada, não pelo índice, né, mas pela metodologia que foi feita. Que pesquisa foi essa? Uma pesquisa feita que atribuía a violência sexual contra a mulher à mulher. Ou seja, olha que absurdo, né? Depois viram o erro da metodologia. Que a mulher seria responsável por ser violentada. Ah, mas olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ela está vestida para esse ambiente. E aí, eu achei muito interessante que numa dessas passadas de televisão pela TV Cultura, estava falando lá, nesta época, tá? 2014, 2015, estava lá uma mulher falando que essa pesquisa era equivocada, que era justamente o contrário. Tá?
Depois corrigiram. E a pesquisa dela como antropóloga, ela dizia o seguinte, olha, quais são as culturas que mais violentam mulheres, aonde menos se mostra o corpo. Onde menos se mostra o corpo. Espera aí, exato. E aonde se respeitam mais a mulher. Então vamos lá. O parâmetro onde, mundialmente, tá, gente? Onde as mulheres sofrem mais violência. Aonde se esconde mais o corpo da mulher. E aonde se tem menos violência com a mulher. Em tribos indígenas. Ou seja, onde as mulheres mais se mostram o corpo. Então, mas é questão cultural. Exatamente isso. O problema não está em quem se mostra, mas sim em quem está vendo. Então, não importa se eu estou dando aula num clube de naturismo, ou se eu estou dando aula para mulheres muçulmanas. Não importa. O que importa é a minha postura do olhar. O olhar lascivo, já viu essa expressão? O olhar de desejo, aquele olhar que causa constrangimento. É esse olhar que não deve, que tem que ser banido de um palestrante para um ouvinte, de um professor para uma aluna, etc. É vice-versa. Então, muito cuidado com isso. A postura tem que ser estritamente profissional, olhou nos olhos, sem medir. Sabe aquela olhar de baixo para cima, assim? Isso serve, inclusive, para constranger, né? E aí é qualquer sexo, né? Você olha assim, de lado, sabe aquele olhar de lado que você faz assim? Você mede a pessoa. Isso gera muito constrangimento. E isso afasta o comunicador, afasta o orador, afasta o profissional que seja. Um médico, um professor, um engenheiro, que seja. A comunicação, ela tem que ter sinceridade e respeito. É as duas regras que, se você tiver, você não vai errar nunca. Sinceridade e respeito. Olhando os olhos e falando aquilo que você precisa falar. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco.